Estamos informando seus seguidores, adicionar um convidado para estar no seu vídeo ao vivo. Já começou, né? Vou falar. Tá lindo isso. Davi, ela entrou. Boa noite. O pessoal está entrando. Estamos esperando a nossa convidada, a Thalita Mara, do Vida e Trombose. Ela que vai estar hoje com a gente. Oi, Thalita, você nos ouve? Estamos esperando você entrar, que é a nossa convidada de hoje. Vamos ver aqui. Como é que a gente está? Se dizer isso, como é que a gente está? Falar com a Thalita. Fala que acabou. Não, Sim. não. Só que tá acontecendo alguma coisa nesse espaço. Mas pensou em alguma coisa, não sei. Ah, Vida em Trombose. Thalita, você já está com a gente? Aonde a gente vai? Fazer a transmissão. É isso. Fala que estamos esperando. Tem gente chegando. Oi, Thalita. Estamos esperando. Boa noite a todos. A Thalita acabou de entrar, da Vida e Trombose. Você já nos vê, Thalita? Vamos só aqui, gente, que já vai tá começando. Só estou tentando acessar aqui a Thalita, que eu vi que ela já entrou. Vida e Trombose. Entrou. Isso, precisamos chamá-lo. Acenar. Vida e Trombose. Enviar solicitação. Deu certo? Deu certo. Eu acho que a minha internet está um pouquinho ruim. A minha também não está muito boa hoje não, viu, Thalita? Ai, mas que bom que você chegou. Cheguei. Foi corrido, mas cheguei. Temos que estar. Depois de um dia corrido, né? Começa um começo de noite corrido, mas a gente já se tranquiliza.
Uhum. Então, gente, eu queria primeiro agradecer a presença da Thalita aqui, tá? A Thalita é psicóloga, digital influencer, criadora da página Vida e Trombose, uma página super informativa do Instagram, que chama atenção aí ao problema da trombose, né, Thalita? E a live Isso. que eu estou fazendo hoje conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Trombose, tá? E ainda tá naquela, faz parte dos eventos ainda do mês de outubro, que é o mês de conscientização sobre a prevenção da doença. Viu? Então é Que um ótimo. prazer estar com você aqui. E eu acho que o objetivo das duas lives que eu fiz, né? A Débora Ficozan, no dia 13 de outubro, e agora com você, foi saber um pouquinho Vamos deixar um pouco de falar tanto de coisa técnica, né? Sim. Envolvendo muita coisa técnica, que eu acho que isso a gente já está falando muito. E vamos envolver um pouco do dia a dia do paciente que teve trombose. E nada melhor do que pessoas que tiveram a experiência, né? A experiência da doença, né? No seu caso, exatamente. Você e a Débora. Então, é um prazer estar com você aqui. Agradecemos muito. Acho que vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Eu agradeço também o convite. Ai, que bom. Thalita, a gente já se viu outras vezes, né? Já participamos de outras lives organizadas por ela. Sempre foi muito legal. Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória até aqui. Então, como a doutora me apresentou, minha formação é em psicologia e eu tive o evento, né, no trombose no último período da faculdade. E foi realmente transformador. Toda a situação, o conjunto de coisas que estava acontecendo na minha vida naquele momento. E eu queria falar um pouquinho do que eu vivenciei e correlacionar com algumas coisas que a gente estuda na psicologia, né? Que é sobre o processo de adoecimento, de perda, de encerramento de qualquer tipo de ciclo e início de algo novo, que a gente chama de vivência de luto, e que tem um pouco de relação com o que a gente vivencia com a trombose, uma vez que a gente tem, quem teve, né, no caso, a trombose, para nós é como se fosse um marco, né, da nossa vida. Então, quando você fez o convite, falou para eu comentar um pouquinho, né, da minha história e da psicologia, eu fiquei pensando, né, nesses conceitos que a gente trabalha e que eu passei tudo na prática. Saí da teoria e fui vivenciar na prática como paciente. Agora, quando você fala de chegar até aqui, a ideia foi justamente essa, sair um pouco do mundo técnico, né, da teoria, e poder, como o nome fala, né, vida de trombose, falar do dia a dia ali da vida depois da trombose, tá bom? Eu posso ir contando desde o episódio, você quer ir fazendo pergunta? Como que a gente vai organizar? Eu vou fazendo algumas perguntas para você, mas fique à vontade. Eu queria saber inicialmente como é que foi sendo um pouco curiosa, né? Como é que foi esse diagnóstico da doença? Você era jovem, né? Estava no final da faculdade, ainda é jovem. Você tinha quantos anos, Thalita? Tinha 23 anos. O processo diagnóstico, doutora, foi um evento traumático, porque eu trombosei dormindo, né? E eu não tenho, na época, eu não tinha nenhum fator de risco explícito, como a gente tanto fala, questões de fumar, obesidade, sedentarismo, toda a questão que contribuiu para o evento
trombótico genética e foi algo silencioso. Então, algo que realmente fez essa divisão na minha vida. Porque, literalmente, eu acordei, eu fui dormir, né? Tranquila e calma, e acordei com um problemão que mudou minha vida e eu cuido dele até hoje, né? Então, assim, quando o processo diagnóstico, né, ocorreu, assim, eu desconhecia o que era trombose, nem sabia. Então, eu acordei e já bastante assustada, observei minha perna, corri para o médico, para o pronto-socorro, e lá, né, que eles, de imediato, já verificaram, né, que eu tinha tido uma trombose. Então, assim, eu não senti dor no dia. Para não falar que não teve nenhum sinal assim de alerta, eu observei, porque no domingo, foi de um domingo para segunda. No domingo eu fiz as unhas e ao fazer as unhas do pé, eu observei minha perna um pouquinho inchada. E eu falei assim, a gente se dá o próprio diagnóstico, deve ser retenção de líquido, cansaço, estava no final da faculdade, né, correndo e tudo. Então, levemente inchada, não mudou coloração, não doeu nem nada. Não tem aqueles sintomas clássicos, né, Thalita, que a gente fala sempre, sintomas clássicos de trombose, dor, inchaço, vermelhidão. Muitas vezes não é isso, né, que as pessoas vivenciam no quadro dela. Não tive. Fui dormir, né, eu brinco, assisti Faustão. Fui dormir tranquila e na segunda veio a bomba de tudo, né? E assim, eu desconhecia tanto o assunto que no meio dessa semana que eu fiquei internado por causa da trombose, eu tive, né? Não pude participar, a primeira festa da faculdade para tirar fotos. E eu, crente que eu ia ser liberada. Toda hora eu perguntava, doutora, que hora que vai me dar alta, né? E só chorando. Eu pensei, não, eu vou na festa. Vou. Porque realmente eu desconhecia. Né? Eu não sabia da gravidade, não sabia nada sobre isso. Então, realmente, para mim, foi algo assim, sorrateiro e silencioso. E eu vi que a campanha da sociedade enfocou bastante essa questão de ser uma doença silenciosa. E isso me chamou muita atenção. Porque, por mais que a gente trate, né, do problema, a gente tem que entender que agir de forma preventiva faz muito sentido. E que muitas vezes não se tem aqueles fatores de risco, né? Que a gente pensa quando a gente pensa numa trombose, né? Uma pessoa idosa, com aquele monte de varizes na perna, imobilizada, acamada, né? Toda vez que a gente vê um perfil diferente assim, você pergunta, gente, será que é isso mesmo que eu tenho? É o que muitos pacientes no consultório falam, né? Gente, eu tô aqui porque disseram que eu tinha uma trombose. Eu não sei o que é isso, até hoje eu não estou acreditando. Que doença é essa? Que para mim até pouco tempo era, no máximo, eu tinha noção de trombose como uma doença bem lá do idoso, tá? Lembrar, Thalita, que a gente tem uma pesquisa feita pelo Ibope, uns 4, 5 anos atrás, que fala, mostra essa característica da doença, né? A grande maioria dos entrevistados nunca tinha ouvido falar na doença. Não tinha nem ideia do que era a doença, né? Sim. Então, realmente, é desconhecida. É desconhecida. Quando você fala em infarto, acidente vascular cerebral, que é o AVC, câncer, AIDS, são situações muito mais conhecidas
do público, né? Muito mais divulgadas. Sim. Agora, a trombose em si, não. Não. E é uma doença prevalente, né? É uma doença prevalente que é causa de 1 a cada 4 óbitos no mundo, um está associado à trombose. E é engraçado como não tem tanto desconhecimento. Sim, realmente tem muito desconhecimento, doutor. E eu fui essa situação clássica, né? Jovem, e muitas pessoas ao meu redor. Tanto é que a gente, quando eu comento, né, com as pessoas que tiveram trombose jovem, uma das coisas que a gente mais escuta, mas como assim? Isso não é doença de pessoas idosas, entendeu? Então, realmente é um universo desconhecido. Para não falar assim que eu não sabia totalmente, eu tive um irmão que teve trombose, mas ele estava em tratamento de câncer. Então, tinha uma correlação ali muito próxima, né? E só que ninguém, assim, na minha família, a gente nem se atentou em nenhuma investigação genética ou nada. Mesmo o meu pai tendo problemas sérios vasculares, né? E aí, o que eu aponto também sobre a importância da gente estimular uma cultura de prevenção. Porque ao observar hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu observo assim, olha, se já tem na família as questões assim genéticas, hereditárias, então por que, né? Vamos ter um olhar mais cuidadoso para essa situação? Na época, não. Isso também 10 anos atrás, né? E no seu caso, né, Thalita, eu não sabia disso, mas tinha um antecedente familiar do seu irmão. Sim. Né? Sim. Porque assim, a gente sabe, teve o câncer. Ele, logicamente, não foi uma trombose espontânea dele, né? Tinha o câncer, mas mesmo assim já chama atenção. É uma família que teve trombose, né? Tudo bem, foi exigência de câncer, que é um fator de risco, sim, né? Mas o fato dela ter tido a trombose significa toda pessoa que tem um familiar de primeiro grau com a doença, eu acho que tem que ficar muito ciente, essa coisa tem que ficar muito clara. Sim. Se eu tenho um familiar de primeiro grau com trombose, não se sabe não precisa saber em que circunstâncias foi, mas eu sou uma pessoa de mais risco, né? Essa pessoa tem que ficar muito alerta, né? Os fatores de risco e o modo de se precaver. Então, tome cuidado nisso. É uma coisa que eu acho que ainda é desconhecida. A gente tem que apertar na tecla, viu, Thalita? Muito. Porque a histórico familiar existe. Se você for lá ver, às vezes o paciente não fala de cara, mas ele vai dizer, eu tive um tio, eu tive um primo, ele vai se informar com a família dele, ele vai encontrar. Mas é aí que entra, assim, né, que na época eu fiquei, depois que eu tive consciência de toda essa situação, porque é um turbilhão de sentimentos, de acontecimentos, porque eu falo, né, que eu tenho a minha condição genética, entre aspas, né, foi a arma para que eu tivesse trombose. E o gatilho foi o anticoncepcional, hormonal. E o que me deixa, assim, um pouco chateada e cheia de questionamentos é justamente que essa perspectiva preventiva de atenção para as questões familiares, que é a história clínica, a anamnese e tudo, foi negligenciada no momento em que eu recebi uma receita para tomar anticoncepcional para a pele. Então, você já tinha esse histórico? Já tinha. Você já tinha essa história, que não foi alertado, né? Eu não fui alertada. Então, foi um quebra-cabeça que não se encaixou e acabou na trombose, né? Mesmo, eu fiquei tão intrigada na época com essa situação, porque eu falei assim, mas como, gente? Eu não fui na farmácia e comprei um anticoncepcional. Eu
foi prescrito. Eu busquei meus prontuários, né, tudo para eu entender de tão assim que foi impactante para minha vida, porque realmente eu falei, nossa, que isso? Como, né? E aí o meu engajamento nessa causa justamente por isso, para sensibilizar, tanto por parte dos pacientes, de relatar bem relatado, né? Porque somos nós que levamos as informações, né? Igual tá falando lá do TI, puxa na memória, gente. Vai pro médico com um papelzinho escrito das suas dúvidas, porque tem muita gente que às vezes trava com a figura do médico, né? Então vai com um papelzinho escrito, presta os esclarecimentos nos detalhes, porque isso faz total diferença. Mesmo eu tendo essa consciência, essa postura, ainda assim teve esse embate. Imagina quando não tem esse cuidado. Não né? tem. Mas, Thalita, aliás, acho que a pessoa tem que sempre procurar, né? Ser bem argumentativa na consulta, mas também, muitas vezes, falta o médico questionar, né? Falta. Muitas vezes, infelizmente, é uma coisa que às vezes não é alertada na própria faculdade. Eu me formei há 20 anos atrás. Eu não me lembro de ter, nessa época, uma aula sobre os fatores de risco. Não era uma coisa. Talvez nos cursos agora, desses últimos anos, já se fale mais, né? Mas naquele momento, não era uma alerta o uso de contraceptivo, não. Só mulheres muito emblemáticas, né? Não poderiam usar pílula. Falar de antecedente familiar, pessoal... E ainda hoje continua, né? Você pega no dia a dia. Pílula ainda é uma das grandes causas de trombose, né? Infelizmente. Tem até uma pergunta que surgiu aqui, Thalita, perguntando, vocês acham que toda mulher deve ser proibido o uso da pílula contraceptiva? É uma coisa que a gente recebeu agora e também quando eu estava falando com a Débora, né, no dia 13. Qual é a tua opinião? Tua opinião como influenciadora, como criadora do blog, com tantas seguidoras, e como principalmente paciente. O que você falaria para uma mulher que quer começar a tomar um método contraceptivo? É lógico, a primeira coisa que se pensa é o que é a pílula, né, Thalita? Não tem como não pensar na pílula, né? É um método super eficaz, de fácil acesso, né? Você encontra até no centro de saúde, você pode buscar, às vezes até sem receita, já vi se dando pílula contraceptiva, até sem receita mesmo, em centro de saúde. E é um método mais divulgado, né? Mais conhecido, não tenha dúvida. O mais conhecido. Já ter tido a doença, é vítima da doença e ter um dos fatores causais a pílula, qual é você teria alguma recomendação para dar para essas mulheres? O que você ainda não tem ainda uma... Tenho opinião formada. Quando a gente usa a palavra toda, né, em nenhum aspecto da minha vida, eu acho que de ninguém, eu não acredito não acho que o extremo é a melhor saída. Eu penso que o mais importante seria, eu acredito na educação, que é fazer trabalho, e sempre começando pelo nosso Sistema Único de Saúde, de um projeto sistemático de educação sobre métodos contraceptivos alternativos. A gente tem que pensar em alternativas. Na nossa realidade, doutor, eu trabalhei muitos anos na assistência social, e a gente tem que lidar com a realidade que, às vezes, o que é mais acessível, às vezes pode ser o que pode causar algum prejuízo, né? A gente tem que considerar questões econômicas também. Então, e eu vejo, por exemplo, dificuldades de processos para... Então, assim, começa... É uma questão estrutural. E quando... A primeira coisa é a paciente ter o direito de saber dos riscos.
Então, se olha, a gente tem essa opção, mas existe esses riscos, né? Porque o que a gente escuta é que, assim, não leia bula de remédio. Tá errado a gente falar, como assim não leia bula de remédio? Talvez, se eu tivesse lido a bula, sei lá, mas não, a gente tem que ter o direito à informação. Quando a gente tem o direito à informação, enquanto paciente, eu sou corresponsável, entendeu? E aí vamos colocar na balança. Mas existem métodos alternativos, assim, 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 e eles precisam estar disponíveis, porque não adianta a gente falar de algo que existe, mas a pessoa não tem acesso. Então, aí não tem como. Mas, em primeira mão, é ter acesso à informação sobre os riscos que o anticoncepcional traz. Até para a pessoa poder optar, né? Eu quero ou não quero. Porque a gente sabe que tem aqueles grupos, né, Thalita? Aqueles de risco, realmente, que você tem que dizer. Você, como médico, tem que dizer, olha, não tome. Sim. E a paciente se conscientizar disso. Né? Que são aqueles pacientes com histórico familiar, aqueles pacientes com obesidade, tabagista, né, hipertenso, diabetes, grupos nem pensar. Uhum. E mesmo não sendo do grupo, eu posso ter trombose. Será que eu quero correr esse risco? Sim, exatamente. A gente não pode restringir a informação ao grupo de risco. Porque, olhando para mim, e apesar de eu trazer o histórico, de ter levado o histórico para médico, teoricamente eu não faria parte, né? Vamos considerar lá atrás, que é 10 anos atrás, agora também as informações são bem mais acessíveis, eu não faria, né? Entre aspas. Mas se eu tivesse essa informação, eu já ia falar, mas nossa, mas é tão assim, é tão grave assim, existe essa possibilidade? Especialmente que, isso também eu acho importante a gente falar, porque a gente fala do anticoncepcional como contraceptivo. Mas na minha situação, em particular, ele foi usado para outra finalidade, que foi para cuidar da pele. Então, foi tão, assim, até os 23 anos... até os 23 anos eu não tinha feito nenhum uso de método contraceptivo hormonal, justamente por esse cuidado. E aí, por um fator, assim, estético, na época, apesar que era bem difícil a situação, até hoje eu mostro foto da minha rosácea, foi receitada, né, o anticoncepcional. E aí é que eu fico mais assim, nossa... que quanta distorção de todo o processo assim, que aconteceu comigo, né? E a especialidade, né? Às vezes o atravessamento das especialidades e tudo. Então, eu falo que... Dito sem muito receio, né? Foi prescrito. Certinho. Tem uma pergunta aqui também, que uma pessoa perguntando sobre repouso, que ela não entende muito bem, porque tem as pessoas que tem alguém, ela não entende se tem que ter repouso ou pode se movimentar normalmente durante a trombose, né? É uma coisa que ela tem dúvida, né? Acho que assim, a trombose, para prevenir, você tem que se movimentar, lembrar que trombose é sangue coágulo, né, na circulação, você precisa se movimentar para esse fluxo sanguíneo aumentar. Melhorar o fluxo sanguíneo. Então, acho que o movimento, a atividade física, ela tanto ajuda a prevenir como a tratar também. Né? Lógico que quando você está com a perna inchada, quando você está no diagnóstico agudo ali, você não vai fazer isso. Você vai estar mais em repouso, tomando anticoagulante. A gente não consegue, na verdade, né, doutora? Eu posso falar da minha experiência. Né? 24 horas, 48 horas depois, começa o pezinho, então põe o pezinho para movimentar, para deambular, porque andar, né, se movimentar, só faz bem para quem teve ou para quem tem tendência de ter, né?
Uhum. Exatamente. Na fase aguda, se for, principalmente no membro, como foi, meu membro inferior, a gente, e na fase aguda, nos dias iniciais, a gente simplesmente coloca as pernas para baixo com muito sofrimento. Mas faz parte, né? Quando ela fala de movimentar ou ficar parada, a questão é que, às vezes, mesmo deitada com as pernas elevadas, a gente não precisa ficar totalmente inerte. A gente pode fazer esse movimento que você mencionou, que é o do acelerador. Que isso é importante. Não significa, mesmo que a gente na fase inicial não consiga, porque a gente realmente dói muito, mas é um movimento, é a fisioterapia, né, de mexer o que pode. Geralmente tem, né, quando eles fizeram fisioterapia para movimentar a perna, porque ficar paradinha não é o recomendado. E a gente, nas outras lives que a gente fez com os profissionais, a orientação conseguiu calçar a meia e vai andar. E vai andar. Prossegue, né? Eu queria que, para quem está assistindo a gente, e quem, né, acho que uma parte já teve trombose, outra não, mas quem teve, colocar quais as sensações que teve no diagnóstico, né? Que sensações foram essas e como é que foram o processo de aceitação? Vê se vocês conseguem digitar alguma coisa que eu amanhã vou falar lá na minha página. Como é que foi o processo do diagnóstico, os sentimentos envolvidos. Então, quem teve trombose, está assistindo a gente, manda uns recadinhos pra gente, né, Thalita? Outra coisa, Thalita, que eu queria falar com você é com relação à mudança, as mudanças práticas na tua vida depois do diagnóstico, né? Porque deu uma guinada, né? Você era até então saudável, 23 anos, estudando na faculdade, um monte de plano. A gente não se imagina com a doença, né, com tanta repercussão assim nessa idade. A partir do momento que teve o diagnóstico, tratou, tudo bem, mas a gente sabe que depois de um diagnóstico de uma doença crônica, né, o tratamento e o segmento, né, você precisar de um segmento médico, às vezes faz umas restrições iniciais, né, aí na vida da pessoa. E quais foram as mudanças práticas na tua vida, pós-diagnóstico? Então, doutora, as mudanças práticas na minha vida, na minha história, teve muita relação com os sentimentos, como você falou, porque que me acometeram naquele momento. E por isso eu falei no início dessa relação, né, da psicologia com a minha história. O primeiro sentimento, né, que eu tive foi de negação da doença. Então, eu pensei que não me exigiria nenhuma mudança na minha rotina de vida e no meu jeito de ser. Então, inicialmente, eu neguei aquele processo que ocorreu comigo, negligenciei o uso das meias. Eu quis viver, por exemplo, o final da minha faculdade como se nada tivesse acontecido, queria viajar, festar, fazer as coisas. Então, eu vivenciei esse período que a gente chama na psicologia de negação, porque era o sentimento que estava dentro de mim, de eu não aceitar isso ter acontecido da forma que aconteceu naquele exato momento. Então, eu não quis mudar nada. Apesar de fazer os acompanhamentos, as outras coisas eu quis levar, mas me trouxe, né, consequências. E com o amadurecimento e com a vivência do processo e de depois ir recebendo o diagnóstico de trombofilia, depois da síndrome de Cox, logicamente, e graças a Deus, esses sentimentos foram se transformando e eu passei por uma fase assim de raiva, né? Quanto tempo foi esse processo de negação depois do diagnóstico? Quanto tempo, mais ou menos? Alguns meses. Eu não sei definir muito bem, mas praticamente, assim, uns 4, 5 meses depois. Você chegava a não fazer o tratamento, não usar meia elástica?
usava, mas não da forma que era prescrita, né? Por exemplo, eu usava, mas assim, hoje eu não tô afim de usar, eu não vou usar. Era de forma negligenciada. Eu negava, eu falei assim, não, deixa doer, isso vai, daqui a pouco passa. Quando a gente não aceita, a gente não consegue observar o que tá ruim, né? Isso acontece em qualquer situação. Para a gente poder mudar uma situação, a gente precisa aceitar. Então, eu neguei durante um período. E a perna inchava, voltava, e foi indo. Depois do processo de negação veio a raiva, por causa do percurso que eu tive, né? Como a indignação e assim, Por que eu, né? Por que eu? Não se encaixava a história, mas como dormindo, por que um anticoncepcional? Porque como eu tenho uma característica metódica, fazer as coisas certinhas. Então, assim, gente, mas eu fui no médico. Então, veio aquela indignação. E aí, esses dois sentimentos servem como aprendizado, mas não nos favorece muito bem. Mas a maioria das pessoas passam por eles, alguns duram mais ou não, mas faz parte, né, do processo. E aí depois, eu vivenciei assim, tipo, na teoria chama de barganha, de negociação, mas eu ficava assim, não, então, se eu fazer o tratamento tudo certo, é uma negociação, eu vou ficar boa. Se eu usar a meia certinha, eu vou curar. Se eu tomar o remédio certinho, se eu for no médico certinho, se eu fazer as coisas tudo certinho, eu vou ficar boa. É quase que uma conversa com Deus mesmo. E não é assim que funciona. Mas era aquele sentimento. Passou o turbilhão da negação e da raiva, veio aquela outra coisa. Não, agora eu preciso cuidar. Mas se eu cuidar, então vai ficar tudo bem. E geralmente não é esse o percurso, né? Aí, passada essa fase, que eu pensando assim, não, então eu vou fazer tudo certo, tudo bem, eu via que não tinha a melhora que eu desejava, né? Tipo assim, minha perna voltou a ficar tudo bem, eu dou conta de dançar, de fazer... Não dou conta. Mesmo eu fazendo tudo certo, eu ainda tinha as limitações. E aí eu tive depressão. Tive episódio depressivo, né? Fiz tratamento, porque... mas agora eu tô fazendo tudo certo, por que não melhora? A gente pensa, né? Como a gente quer tudo a gente quer negociar, né? A gente é muito racionalista. Eu fiz certo, e aí veio racionalizar. E aí veio a depressão, né? Embora eu estivesse fazendo tudo corretíssimo, né? Dentro do que era prescrito, não tinha melhorado, e aí veio a depressão, que aí é a fase que a gente precisa ter cuidado, né? E com o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Eu fui fazendo a reelaboração dessa minha vivência, né? E esse processo que foi fundamental para eu entender. Por quê? Eu fui acolhida com relação à minha negação. Eu não fui julgada, tipo assim, mas nossa, você não usou a meia? Não. Eu tive um acolhimento, né? De tipo assim, olha, faz parte, você vivenciou um momento que você perdeu, você encerrou um ciclo. Nesse momento da sua vida, você está iniciando um novo ciclo, então faz parte você sentir isso. Então, na depressão, eu fui cuidando e reelaborei, ressignifiquei. Por que nesse período? Olha, isso serviu para você parar literalmente. Parar naquele momento da sua vida e fazer outras coisas, porque de agitação, né? E então... O processo depressivo, apesar do sofrimento que teve, né, que a gente tem, quem tem depressão, já passou por isso, sabe,
foi um processo de aprendizagem. Até chegar na fase, né, que eu estou hoje, que eu já transformei todo o limão num sucão, bem geladinho, que é a fase de aceitação. Que aí eu tenho responsabilidade de cuidar da minha saúde, porque é preciso. Eu não estou negociando se vai ficar bom, se não vai. Eu estou vivendo agora, aceitando essa condição e vivendo bem o hoje, o momento. Então, todos esses sentimentos, todas essas fases estavam relacionadas aos sentimentos que eu tive em relação à doença, né? Não acontece, né, doutora? Tipo assim, linearmente, isso vai misturando, né? Eu posso algum dia acordar e falar, ai, que saco, essa perna tá doendo? Pode acontecer, mas não é algo duradouro e nem que vai me prejudicar. Mas o importante é que a gente saiba que existe essa possibilidade de a gente aceitar e cuidar de algo que aconteceu, mesmo que seja ruim. E que vai trazer algumas mudanças para minha vida. E Thalita, você participou para elaborar esse processo de elaboração, ressignificação, né, da doença? Você participou de algum grupo de ajuda? Porque a gente sabe que compartilhar a experiência é sempre muito, muito positivo, né? Para você aceitar isso em todas as doenças. Você Sim. participou de algum grupo de pessoas com a doença? Grupo, não. A partir desse processo depressivo, eu não falava a respeito, eu escondia a minha situação, escondia as minhas pernas, hoje não mais, tanto é que semana passada eu estava na praia, feliz, contente. Então, assim, exatamente. Antes, eu não falava sobre o assunto e escondia. Um movimento que me deu mais energia foi o início do Instagram, porque anterior a essa fase eu não tinha redes sociais, nem sempre. Todo mundo me veio nas redes sociais, mas eu não tinha essa habilidade, eu não estava engajada nesse tipo de mídia. Então, quando a trombose, Thalita? Olha, eu tenho que olhar aqui no Instagram certinho, mas... Mais de anos? 2 anos? Tem 2 anos, 3 anos. E eu tive a trombose, já vai fazer... O ano que vem faz 10 anos. Então, eu tive esse processo. Então, quando eu escuto, eu recebo as mensagens das pessoas falando, Thalita, mas é assim, eu falo, calma, cada pessoa tem o seu tempo. Você está me vendo assim para você acreditar que é possível aceitar. Mas respeite... O objetivo maior da página você aceitar e tornar a doença algo menos sombrio e mais tranquilo, né? Que faz parte da vida, né? E respeitar o seu momento, né? Muita gente fala assim, eu não aceito. Eu falo, eu te entendo. Nem sempre eu aceitei também. Ai, eu não dou conta, não sei o quê. Eu falo, eu te entendo. Olha, eu tô deprimida. Eu te entendo. Mas olha aqui, isso é possível. É possível chegar e poder viver e falar disso sem ter aquela dor e aquela angústia de outro momento. Exatamente, é isso mesmo. São os processos, né? Depois de um diagnóstico deles, vai passar por várias etapas e se respeitar. Depressão, né? Vai ter um passo para você se fortalecer, aceitar a doença e continuar a vida. Eu acho que não pensar que as coisas são permanentes, né? Estão em constante oscilação. E se aceita. Eu acho que a página, como você tem, é super importante para isso, para compartilhar experiências. Eu acho isso tudo de bom. Por isso que todos os pacientes chegando lá no meu consultório, vai para o Vida Trombose. É uma super terapia. Agora que está na moda as terapias online, é uma super terapia. Se identificar com pessoas que tiveram o mesmo problema, que deram a volta por cima. Então, aí fazendo tudo, né, Thalita? Quais são as tuas restrições? Você tem alguma restrição hoje na tua vida que você diga, essa restrição, isso eu não faço porque eu tive trombose?
Olha, só para finalizar, você perguntou se eu participei de algum grupo. Na época eu não participei, né? Iniciei o Instagram até motivada pelas minhas amigas. Eu fiz psicoterapia individual com a minha psicóloga e o acompanhamento. Mas grupo não, e é um desejo meu, inclusive, ter essa possibilidade para ajudar as pessoas. É um projeto, na verdade. Agora, com relação às restrições, eu não penso. Eu penso nas possibilidades. Eu não tenho... Deixa eu ver. O que eu não faço porque eu tive trombose? Tomar anticoncepcional. É a única restrição que tomar hormônio. Se alguém falasse, Thalita, o que te restringe? Agora, eu tenho cuidados e limitações para algumas coisas. Agora, falar assim, restrição absoluta, eu não passo perto nem de cigarro, claro, cuido da minha alimentação e tudo, e dos hormônios. Falo assim, o que mudou? É isso. Não quero ver anticoncepcional nem de longe. Mas, quando eu falo nas possibilidades, por exemplo, eu penso mais nas possibilidades, cuidados e algumas limitações. Eu tinha muita vontade de fazer uma viagem, e eu gosto muito de natureza. E eu fui para Machu Picchu. E aí eu fiquei toda preocupada, né? Liguei pro médico e falei assim, eu já li sobre o mal da montanha, que pode dar trombose lá, e fiquei já desesperada, né? Gente, já fica doidinha, né? E ele, não, calma, isso já é anticoagulado e tudo. Mas eu peguei, nós fui, e aí tinha uma montanha, a Iguana Picchu, que você lá de cima via a de baixo, né? E leva 2 horas para subir ela, degrau por degrau. E eu falei, minha perna agora, né? E aí eu falei assim, gente, eu vim até aqui, eu não vou embora sem ir lá. Eu e meu namorado, eu demorei mais do que todo mundo. Aí eu vi idoso indo, eu vi criança subindo. Eu falei assim, não, eu vou, não é possível. Eu tava de meia, tava aquecidinha, tudo bonitinho, né? E aí, isso foi pra mim uma superação. O que eu fiz? Eu só forcei mais a minha perna direita. Se as pessoas, assim, demoravam 1, 2 horas para subir, eu demorei quase o dobro, mas eu subi, né? E aí, quando chegou lá em cima, aquela alegria, né? Eu sabia se eu chorava, se eu gritava, uma superação. Isso eu já tinha um stent, né, na virilha, mas se eu fosse embora dali, pensando assim, gente, aí eu ficaria muito pior. Então, eu sempre penso nisso, quais os cuidados que eu tenho que ter para eu fazer algo que eu desejo. É lógico que se tiver uma contraindicação absoluta, eu não vou fazer. Mas se existir aquela possibilidade, eu faço, né? Mas, assim, eu não tenho muitas vontades, assim, que vai me impedir. Ir em festa, eu vou, uso um sapato mais confortável, coloco as pernas. Se tiver que colocar as pernas em cima da cadeira, eu coloco. Então, basicamente, esportes, né? Eu gosto de luta, mas eu sei que não é favorável. Física, você é frequentadora assídua de faz atividade física regularmente? Qual é a atividade, Thalita? Eu na adolescência... É tão constante, o que eu vou fazer agora? Tomo anticoagulante, tenho trombose, tô morrendo de medo de sangrar, vou usar por toda a vida o anticoagulante, tenho que ficar magra, porque é um fator para poder até me tornar mais saudável e evitar a doença. Que atividade física eu vou fazer? Olha, antes da pandemia, eu frequentava a academia, antes da pandemia, e fazia musculação, mas sem forçar, né? Porque não é aquele peso enorme, não é para ficar fortona, né? Fazia por saúde mesmo. Com a pandemia, eu tomei uma decisão, né? Aqui na minha cidade as academias já estão liberadas, mas eu, Thalita, optei por não voltar e eu faço em casa. Exige disciplina.
eu pego vídeo no YouTube, assim, atividade física para iniciante, que eu sei que é algo que não vai ter, pular muito, não vai ter impacto, né, que é o que nos limita um pouco, e faço na minha casa. Então, são atividades com saco de arroz, eu pego o pezinho e faço aqui na minha casa. Mas eu não deixo de fazer porque eu sei que é muito importante. Tanto para a mente quanto para o corpo. Exatamente. Porque lembrar, né, gente, que anticoagulante, né, pelo risco um pouco maior, assim, de sangramento, né, que contraindicação formal, mas aquelas atividades de esporte de contato, né? Ninguém vai querer também fazer uma luta marcial. Isso. Coisa que vai dar o risco de se machucar, de sangrar, né? Mas as outras atividades, gente, estão liberadas, né? Corram, andam de bicicleta, vai para academia, fortaleça a musculatura, atividade aquática. Então, eu não vejo uma atividade física, o anticoagulante, como uma grande restrição à atividade física. Não é, né? Pelo contrário, eu acho que é um estimulante para você se exercitar. Até gente que já fazia atividade física, gostava de luta marcial, né? Consegue se reinventar também tomando anticoagulante, né? Faz um karatê mais zen. Você pode praticar os exercícios de luta sem ter o impacto com outra pessoa. Existem pessoa, agressão física, mas fazer MMA, lógico, né? Mas lutas marciais, né? Elas têm todo um outro. Existem modalidades que a gente não tem contato com o outro. Você aprende as técnicas, né? Mas às vezes não precisa ter o contato. E é uma adaptação, né? Não posso fazer isso, então não vou fazer nada. Não, você tem que encontrar alguma coisa que você vai se sentir bem e que você goste. Que às vezes as pessoas levam por esse extremo. Eu gosto de fazer isso e eu não vou fazer. Não, faz uma adaptação, né? Faz uma adaptação e vai em frente, é isso mesmo. Lembrar, gente, que acho que o anticoagulante, né, que muitas pessoas vão precisar usar por um tempo prolongado, 3, 6 meses, a vida inteira, ele tem que ser encarado como um parceiro, né, Thalita? Às vezes, tem um problema em consultório, gente, as pessoas não aceitarem o uso do anticoagulante. Não, eu não quero tomar, isso é uma praga. Eu vi gente falando de praga da minha vida. Foi uma coisa que me desmotivou a seguir meu trajeto. Eu já ouvi esses relatos. É muito triste, né? Porque eu acho que a pessoa tinha que ver o anticoagulante, que é o tratamento que ela vai ter que fazer por um tempo definido ou indefinido, como um parceiro, né? É um parceiro. Sim, exatamente. E levar uma vida normal. Então, exatamente. tirem essa noia da cabeça, né? E entender, né? É um parceiro, porque é ele que vai nos ajudar a não ter outra trombose, né? Então, realmente é um parceiro, assim como a meia compressiva, assim como a atividade física, são os nossos parceiros, não tem como. Meia elástica compressiva, Thalita, você faz sempre... Qual é a frequência que você faz no dia? Você usa diariamente? Todos os dias eu uso a meia elástica medicinal, todos os dias. E na prática esportiva, eu uso as esportivas mesmo, porque eu gosto do material e questão de transpirar, eu prefiro. Então, eu tenho a medicinal, a begezinha, que eu uso todos os dias, e a elástica esportiva. E uma coisa que me perguntaram, doutora, é se eu fiz o uso da meia compressiva na praia, né? E eu respondi assim que eu me permiti não fazer o uso, porque eu tenho férias uma vez ao ano e 7 dias da semana eu conscientemente me permiti não fazer o uso para me sentir realmente bem, tranquila e de férias. Considerando que eu não... Para fazer a caminhadinha de manhã eu usava,
E aí, para ficar na praia, como eu ia ficar sentada, só olhando o mar, tomando sol e com as pernas para cima, eu me permiti ficar sem. E aí, à tarde, tem massagem, né, do namorado, tem como pôr as pernas para cima. Então, eu tô fora da minha rotina, eu não tô o dia todo, como eu estive hoje, em pé. Lá era um momento de lazer em que eu podia descansar minhas pernas a hora que eu quisesse. Então, eu uso de forma correta, o máximo possível, para ter essa possibilidade de me permitir de não usar em alguns momentos, né? Mas ir e voltar na viagem eu uso meia, para fazer caminhadinha na praia eu usava a meia, só para estar lá, né? Deitada na cadeira de praia é que eu não fazia o uso. Realmente. Muita gente também, eu acho que uma coisa que a sua página está desmistificando é a meia como um tratamento antiestético, né? Como se fosse uma coisa que não consegue se inserir no seu dia a dia, porque ela é feia, porque ela é sempre da mesma cor, porque ela não combina com tal coisa. E a gente vê que tem tanta opção agora, né? As meias esportivas são lindas, né? Você tem são lindas. Um monte de opção que pode deixar aí a meia elástica. Você pode fazer modinha também com a meia elástica. Podemos. E não ter vergonha de usar. Eu, em aeroporto, às vezes tá aquele calor, às vezes eu coloco o tênis, a meia, mesmo a bege, que às vezes não é esteticamente tão bonito, mas é a medicinal que eu preciso usar. E uso e sem me importar se as pessoas estão olhando, porque todo esse processo que eu vivenciei, doutora, eu fui cuidando da minha parte psicoemocional, da minha aceitação. Se eu aceito, né, eu não vejo problema dos outros me olhar, reparar, perguntar. Agora, uma vez que eu não tenho isso bem resolvido comigo, aí eu vou ficar constrangida, aí eu vou ficar nervosa. Mas se você aceitou, não tem, é libertador. É libertador. Exatamente. Thalita, uma última questão que eu queria falar com você, te perguntar quais são as perspectivas para o futuro, agora que você está zen, de bem com a vida, doença aceitada. E até, assim, perguntar, por que não, você é tão jovem, com relação à gestação, você pensa isso? Quais são as suas perspectivas agora para o futuro, na tua vida pessoal e também na tua vida profissional, né? Já que agora você está tão engajada também na área de saúde. Sim. Começando pela perspectiva profissional. Eu continuo atuando como psicóloga, sou concursada. Comecei a iniciar, agora recentemente, fazer atendimento online, né, como psicóloga, e depois dessa depressão, eu comecei 2 empreendimentos, um relacionado à saúde visual, porque eu sempre gostei de saúde, sou míope, e as questões da minha história com a trombose, tanto é que eu já escrevi um livro e estou engajada em falar sobre o assunto de forma bem assim, profissional, técnica e compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, entendeu? Então, assim, eu estou cheia de planos e projetos. Muito, 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 porque eu sou bastante ativa nesse sentido. Gosto muito de estudar, de trabalhar. Com relação à minha parte pessoal, né, sobre gestação e futuros, eu nunca tive o desejo, como mulher mesmo, de passar pela gestação, de ter o barrigão, eu nunca tive essa vontade dentro de mim com relação à gestação. Não, com relação à gestação. Com relação à gestação. Não, porque eu conheço mulheres e tal que tem esse sonho de passar por esse processo, né? E eu nunca tive isso, né? Eu já conversei com todo mundo, com minha mãe, para saber se é algo meu ou se veio depois da trombose, mas eu
entendi que é meu. Acho que a gente tem Mas 20 segundos restantes. Ai, esse assunto é tão importante, mas eu tenho... Depois você começa outra? Vamos começar outra, só para você acabar, finalizar isso daqui. Então tá, Você porque consegue esse me assunto é chamar, importante. Thalita? Consegue me chamar agora?